vida, se Jesus trouxe fôlego de vida para você, você ainda pode ir nas casas, visitar e levar a palavra de Jesus Cristo para outros. O sopro de vida que Jesus deu, valorize, honre, amando e cuidando de vidas, pois é isso que está no coração de Jesus Cristo. E é isso que Jesus Cristo colocou no coração do pastor Jorge, colocou na minha vida, e os que estão comigo vão receber o mesmo também, e a cada líder também, cada pastor aqui, recebendo, se avivando ainda cada vez mais, por amor a vidas. Não vão dar desculpa, eu sou jovem demais, não. A gente viu o exemplo aqui de pessoas, a partir dos 6 anos de idade, eles tinham que se destacar. Eles queriam realmente ser uns rabinos, e eles tinham que ter o conhecimento todo da Torá, do Antigo Testamento. E às vezes a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia. Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as suas justiças, as outras coisas serão acrescentadas. Não se preocupem não, vocês lembram que a pastora, voltando aqui à administração da pastora Cíntia, a palavra que ela deu ontem foi muito poderoso. O que aprendemos com isso? Aprendemos que precisamos nos posicionar como filhos de Deus, e não dar desculpa e dizer que é jovem demais, pois Deus ele escolhe e os capacita, cada um de nós, para vivermos o sonho de Deus Pai, aqui na terra. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, ele está reinando dentro de você. O Espírito Santo, ele está vivendo dentro de você. E você precisa cada vez mais queimar isso que está dentro de você. Jesus, ao ver esses 2 jovens na praia pescando com o seu pai, viu neles uma oportunidade de seres homem muito usado. Então Jesus aqui, ele te viu, vocês que estão aqui, a oportunidade. Para muitos aí fora, você poderia realmente não ser mais nada, isso daí não presta mais não. Chega, acabou a vida para isso daí, negativo. Não acabou não. Não diga isso, porque você ainda tem vida. Jesus, ele viu a oportunidade para usar aqueles homens. Mesmo já conhecendo Pedro, pelo seu testemunho em ser um homem com uma personalidade forte e até às vezes imprudente, agia com precipitação. Mas o Pedro era uma benção. Mesmo ele tendo as suas características ali, prudente, ansioso, às vezes falava coisas que não era para falar, agia por impulso. Ou quem sabe, talvez aqui tenha alguns Pedro, mas Jesus ele está trabalhando, está tratando. Mesmo ele tendo aquela fama, mas Jesus ele deu essa oportunidade. Deus ele dá uma oportunidade para todos nós. Ele dá uma oportunidade para você, Henrique. Ele dá uma oportunidade para você, Jean, Alexandre. Ele está dando essa oportunidade para nós transformarmos cada vez mais as vidas que estão aí fora. Não perca essa oportunidade, pois Jesus Cristo ele está falando com você aqui. Eu não falei para você, preste bem atenção a essa mensagem, porque Jesus Cristo ele quer entregar algo maravilhoso sobre você. Ele quer cada vez mais transformar a sua vida. Isso pode ser qualquer um de nós, mas precisamos ouvir o chamado de Jesus Cristo te chamando. Siga-me, que eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus Cristo está falando com você aqui, igreja. Siga-me.
Mas para você seguir Jesus, você precisa estar o quê? A formação de um discípulo de Jesus Cristo. Ali eles estão o quê? Ao lado. Discípulo ao lado. Não é discípulo longe, é discípulo ao lado. Se você não busca o seu discipulado, comece a buscar. Se você não busca realmente estar ao lado do seu líder, comece a estar ao lado do seu líder. Comece cada vez mais a aprender, seja humilde de coração para você aprender. Porque antes de qualquer coisa você precisa ter humildade. E Jesus Cristo, ele só entra em pessoas que têm um coração humilde. Se você tem um coração soberbo, que Jesus Cristo vem arrancar agora de ti, em nome de Jesus. Toda soberba, tudo aquilo que impede o crescimento de Jesus Cristo na sua vida, venha ser arrancado. E um novo coração de Jesus Cristo, de um discípulo de Jesus Cristo, venha começar a crescer na sua vida. E quais são as características de um discípulo de Jesus Cristo? Aqui nós falamos realmente sobre o processo de como é ser um rabino do Antigo Testamento. Mas agora vamos aqui para como que é para você ser um discípulo de Jesus Cristo. Para ser um discípulo de Jesus Cristo, você precisa ter, primeiro, amor acima da média. Fabrício, amor acima da média? Como que é esse amor acima da média? Vamos lá. Primeiramente, gostaria de falar aqui. O amor de Deus, ele é um amor ágape. Quero que vocês repitam. O amor de Deus é um amor? Amor ágape. Vamos lá para Lucas 14, 25 ao 26. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Ia pouca gente? Não, era uma grande multidão. Ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, e a mãe, e a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vamos lá, né? Não é eu que estou dizendo não, está aqui na palavra. É Jesus Cristo dizendo aqui. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, até a própria vida, mais do que a mim, não é meu discípulo. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo. Jesus Cristo tem que ser o primeiro na sua vida, é Jesus o seu primeiro amor. É isso que era um amor acima da média. Quando você coloca Jesus Cristo no centro da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu relacionamento, da tua célula, é quando Jesus Cristo ele está no centro ali do ministério Vida Nova, ele está. E quando ele está no centro, tudo flui. O avivamento acontece, a graça cada vez mais se manifesta sobre a vida desses irmãos que estão aqui. Até aqueles que estão frios vão se queimar, vão esquentar pelo fogo do Espírito Santo. Precisamos ser quentes, não podemos ser frios, precisamos ser quentes. Então, quem é o seu primeiro amor? Eu quero voltar, eu quero viver o meu primeiro amor, como na primeira vez. Misericórdia, Senhor. Vou explicar. O seu primeiro amor é Jesus Cristo. Esse aí não pode ser negociado não, tem que ser o primeiro de tudo na sua vida. Colocar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. É Jesus Cristo o seu primeiro amor. E quando nós temos Jesus Cristo como nosso primeiro amor, e sabe qual é a segunda característica para ser um discípulo de Jesus Cristo? É a obediência. Precisamos ser obedientes.
Mas isso aí, Fabrício, tá? Tá na palavra? Vamos lá. João 15, 14. Vamos mostrar na palavra. Vocês são meus amigos, se fizeres o que eu... Vamos lá. Vocês são meus amigos, se fizeres o que eu ordeno. A gente já pega aí a chave que um discípulo ele precisa ser obediente. Ele precisa ouvir a voz do seu pastor. O que o seu pastor está lhe dizendo, se é por aqui, não vá por ali, é por aqui, meu filho. Porque por ali o lobo ele vai te pegar, você tem que andar por aqui, ó. É ao lado, se você estiver longe, você vai ser uma presa fácil para o lobo. Discípulo não anda longe, discípulo ele anda perto. E quando o seu pastor ele fala para você, não é por aqui. Você precisa ouvir e obedecer. Porque aqui nós temos que aprender a ser espirituais. Deixar de ser carnais e começar a ser mais espirituais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele levantou esse casal. Pastor Jorge, a pastora Cíntia, levantou esses líderes aqui para realmente povoar essa nação, levar a graça de Jesus Cristo a essas nações que estão aqui. Eu creio, não é por acaso que o nome aqui não é Ministério Vida Nova, é Ministério Internacional Vida Nova. É para as nações que nós vamos alcançar este mundo todo. Mas para isso nós precisamos ser o quê? Obedientes. Diga obediente. A obediência é o caminho para uma vida de sucesso e honra. Era o princípio bíblico. Sem a obediência as coisas não funcionam. E se não funciona, a graça de Jesus Cristo não tem como crescer na sua vida. Pois é preciso a obediência para que Jesus Cristo cumpra a sua palavra em nós, através de nós. Então ele precisa realmente disso. Que você seja um filho obediente, um discípulo obediente. E vamos lá para o terceiro. E o terceiro para ser um discípulo de Jesus Cristo é desapego às coisas do mundo. É o desapego. Mas eu gosto de estar um pé na igreja e o outro pé lá no mundo. Repreendido em nome de Jesus. Isso não é uma característica de um discípulo de Jesus Cristo. Se nós estamos com Cristo, nós precisamos estar com Cristo. Nós precisamos cada vez mais mergulhar na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos ir mais profundo. A videira, para ela dar muito fruto, ela tem que estar com a sua raiz também bem alicerçada, bem profunda. Vamos lá para Lucas 18, 22. Desapego às coisas do mundo. Vamos lá. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Isso era para um jovem rico. Mas eu já faço tudo. Eu sou primicista, eu sou dizimista fiel, eu sou um bom discípulo. É mesmo? Está sendo um bom discípulo mesmo? Vamos lá. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Jesus disse o quê? Falta ainda uma coisa. Venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois, venha, siga-me. Ao ouvir isso, o homem que tinha tanto dinheiro não quis abrir mão das suas riquezas.
muitos acabam se perdendo aí, não querendo abrir mão das coisas do mundo. Ou às vezes querem estar com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Misericórdia, diga misericórdia. O desapego pode ser doloroso, mas é necessário para que a transformação e a graça tomar conta da sua vida. É preciso largar tudo para seguir Jesus. Assim como eles fizeram, largaram tudo, a rede. E quando Jesus disse, siga-me. Meu Deus, é uma oportunidade minha, que agora é para me ser um discípulo de Jesus Cristo. Você não se alegra não? É a oportunidade que Jesus Cristo está dando para mim, para ser um discípulo de Jesus Cristo, um ganhador de vidas. E eu vou lá ganhar essas vidas, ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo tem falado em meu coração. Jesus Cristo, Ele está te chamando. Siga-me. Eu quero te fazer um ganhador de vidas. Nós, como cristãos, precisamos cumprir o chamado de Jesus Cristo em nossas vidas. Não podemos negligenciar o que o Pai está chamando. Se o Pai está te chamando para você ser um líder, para você ser um ganhador de vidas, vá, cumpra o seu chamado. Siga-me. O seu chamado está dizendo, siga-me. Você não vai sair daqui mais a mesma pessoa. Você vai sair daqui com a sua mente dizendo vidas, 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 vidas. É isso que tem que estar na sua mente, no seu coração. Queimando cada vez mais por vidas. Não podemos negligenciar aquilo que o Pai chama. E agora eu gostaria de entrar. Todas essas três, elas são muito importantes. Todas são muito importantes. A terceira, de excelência. Precisamos largar o mundo. Ah, mas eu gosto de ainda escutar. Pastor, ainda gosto de escutar a Anitta. Misericórdia. Ah, mas eu gosto de escutar ainda uns rap lá que... Misericórdia. Larga do mundo e vem para Jesus Cristo. Eu falo isso porque eu vejo muitos jovens ainda se ligando muito a essas músicas mundanas. E o que aquela música está transmitindo para você? Sabe que a música, ela tem um poder, uma influência muito grande. E se nós não tomarmos cuidado, o que nós estivermos escutando dentro da nossa casa, aquilo atrai demônios. Aquilo traz coisas ruins para nossas vidas. E por que não botar, minha alegria é ter Deus no meu coração. Dono dos meus dias é. Ele venha ser o dono dos seus dias. Cada vez mais Jesus Cristo. Mas o quarto é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça de Jesus Cristo aqui neste lugar. Eu sinto cada vez mais Ele queimando. Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui para que você realmente venha se ter uma vida transformada. Para que você entenda a importância de você realmente ter amor a vidas. A importância de você... A conferência de célula, ela tem um porquê. E o porquê era amar e cuidar de vidas, é ganhar, consolidar, discipular e enviar. É você seguir essas etapas que Jesus Cristo colocou, essa visão. Nós precisamos estar juntos, unidos, cada vez mais ali coladinho, porque cada vez mais que nós estamos aqui, nós estamos aprendendo cada vez mais.
Eu fico triste. Imagine o coração de Jesus Cristo quando vê filhos negligenciando o chamado que Ele está lhe chamando. Às vezes a gente fala, tem alguns que não entendem. Está falando besteira, não sabe o que eu estou passando. Tu não sabe, foi o que Jesus passou por você. É isso que você não sabe, que o que Jesus passou por você. Se você vê aquela cena de Jesus sendo crucificado e você não se comove com aquilo, dobre seu joelho e vá orar. Peça a graça de Jesus Cristo na sua vida, para que Ele venha tirar esse coração duro. Porque é isso que o sistema mudando, Ele está implantando no coração da igreja do Senhor Jesus. Para que as pessoas elas se tornem cada vez mais frias e sobre realmente o comando deles do que é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, eu creio e eu profetizo aqui sobre essa igreja que Jesus Cristo está arrancando toda a seta maligna que está infectando a cabeça dos discípulos de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa cada vez mais transformar a sua vida. Mas para que haja transformação, você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o que Ele transforma. Todos os dias você precisa falar com o Espírito Santo de Deus. Agradecer a Ele pelo fôlego de vida que Ele está te dando agora. É o Espírito Santo de Deus que Ele vai te convencer do pecado. É o Espírito Santo de Deus que Ele vai te livrar de coisas ruins que o inimigo tem lançado na sua vida. Precisamos ser sensíveis ao que o Espírito Santo Ele quer falar com a igreja. E o que o Espírito Santo está falando com você aqui esta noite? Ser sensível ao Espírito Santo é estar em concordância com aquilo que Ele fala com você. Para que isso aconteça, é preciso ter uma vida de oração. É preciso ter uma vida de intimidade. Diga: oração, intimidade, meditação da palavra de Deus. Se você não busca isso, como é que você vai ouvir a voz do Espírito? Espírito Santo, eu preciso de um sinal. Meu filho, pega a palavra, Jesus Cristo está te dando mais do que um sinal aqui. Esse livro está aqui, esse manual, para você cada vez mais se agraciar pela palavra dEle. Busque cada vez mais. Espírito Santo, fala comigo. Eu vou ler aqui, Lucas, vamos lá. Revela-me, Senhor, pois eu quero aprender cada vez mais de Ti. A tua alma, ela anseia por isso. Queira cada vez mais ser derramado pela presença do Espírito Santo de Deus, pois aquele que é quente, aquele que é avivado pelo Espírito Santo, avivados são aquelas pessoas que elas amam cuidar de vidas. O avivamento são aquelas pessoas que querem realmente ajudar ali na sua célula. O avivado do Senhor Jesus, ele quer ver a sua célula multiplicar. Ele quer ver o crescimento. E é isso que o Espírito Santo ele está falando com essa igreja. O Espírito Santo está falando aqui que ele vai estar levantando cada vez mais líderes. Esse espaço aqui ele está pequeno demais para as vidas que vão estar chegando para cá. É preciso ter um estacionamento ou ter que fechar a rua, porque isso aqui vai virar só um estacionamento de carros que vão estar por aqui. Pessoas sendo avivadas pelo Espírito Santo. A oração na vida cristã é essencial. Não existe um mover do Espírito Santo ou ser um ganhador de vidas para Jesus Cristo se não tem uma vida de oração e intimidade com Deus. Não existe. Eu quero ganhar vidas, então ore, dobre seu joelho. Você acha que ganhar vidas é fácil? Não é fácil não. Você foi fácil algum dia? Eu não fui. É preciso você dobrar seu joelho.
Senhor, envia, Senhor, uma pessoa para mim, para me cuidar, Senhor. Envia pelo menos um e comece a se dedicar por essa pessoa. Eu tenho certeza, porque isso já aconteceu comigo. Eu pedi do Espírito Santo, eu tinha um caderno. E cada caderno ele tinha um nome de cada discípulo. E eu começava a escrever, isso aqui precisa isso, melhorar, Senhor. E eu creio, eu profetizo sobre a vida desse daqui. Eu escrevia sobre cada um. E eu pegava aquele caderno e já via ali, ajoelhava e começava a profetizar sobre a vida de cada discípulo que estava ali. E quando via que já ia o crescimento, eu já falava, Senhor, envia mais um. Envia mais um para que eu possa realmente levar a palavra da Tua graça sobre a vida daquela pessoa. Aí o Espírito Santo, ele, meu filho, vai àquele lugar ali, porque aquela família ela está precisando. E eu, conduzido pelo Espírito Santo, porque ele me revelou através da intimidade, da oração, e eu fui sensível à voz do Espírito Santo, fui lá para realmente ganhar aquela vida, aquela família. Eu e a Regina, quantas das vezes já nos chamaram para nós orarmos na casa do fulano, porque estavam precisando. Quantas das vezes eu e a Regina, tarde da noite, tivemos que sair de casa, andando, porque Deus ainda não abençoou com um carro, mas vai abençoar, eu creio. E nós vamos lá, a gente vai lá, ora por aquela família, para que Jesus venha restaurar aquela família. Nós precisamos ter este DNA de Jesus Cristo. Precisamos ser um ganhador de vidas. É isso que é ser sensível ao Espírito Santo. Em João 16, 13. Gente, estou terminando, em nome de Jesus. Vamos lá. Quando, porém, o Espírito... Certo? Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala com a sua igreja. Ele está dizendo para que você possa escutá-lo. E que ele que irá lhe conduzir. É o Espírito Santo que lhe conduz. Não, o Espírito Santo ele fala também através do pastor Jorge. O Espírito Santo está falando aqui, me usou para me escrever essa palavra aqui, para poder falar com você. O Espírito Santo está falando. Vocês creem que o Espírito Santo está falando com você? Eu creio que o Espírito Santo está falando. Meu Deus, será se falaram da minha vida que eu não estou tendo intimidade com Jesus, com o Espírito Santo? Não, é o Espírito Santo mesmo que está te incomodando, dizendo, meu filho, você precisa orar mais, você precisa buscar mais a palavra de Deus, você precisa ter mais intimidade, você precisa ser mais sensível à minha voz, o que eu estou falando para você. Você pode ter certeza que a partir do momento em que você tem essas características de um discípulo de Jesus Cristo, a sua vida, ela vai mudar completamente. Ser um discípulo fiel de Jesus Cristo é transformar a sua vida toda, seu comportamento, seu modo de falar. Até porque você não vai ficar falando palavras inadequadas. Não é verdade? Precisamos realmente estar atento ao que o Espírito Santo está falando. E ele está transformando nossas vidas. Amém? E eu creio, gostaria de vocês ficarem de pé. A todos ficarem de pé. Este ano é um ano do avivamento para todos os discípulos do Vida Nova. Eu profetizo que nessa conferência ninguém vai sair daqui a mesma pessoa. Eu creio que você entendeu o seu chamado de Jesus Cristo na sua vida.
E você, como discípulo formado, vai ajudar o seu pastor, a sua pastora, os seus líderes a encher essas células, a sua igreja local, de pessoas sedentas por amor ao Pai, porque você entendeu e obedeceu a missão que Jesus Cristo está entregando nas suas mãos. Gostaria que, na verdade, que todos viessem aqui à frente.